Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre execução de projetos? Sim, eu sei que muitas pessoas gostariam muito de ouvir esse vídeo, então, por causa disso, eu resolvi trazer uma indicação de leitura. Esse livro, Dominando a Voz Interior, do Blair Singer, é um livro muito bom para motivar a nossa fé, a nossa força de vontade em nós mesmos. Não é nem uma questão assim de espiritualidade, é uma questão mais de determinação, de autocontrole emocional, de não dar ouvido a que as outras pessoas falam a respeito da sua formação para poder executar bem um projeto, a respeito da forma como você está coordenando o seu trabalho, está liderando o seu trabalho. Eu percebo que as concorrências, no geral, têm muita dificuldade ainda de confiar projetos em mulheres. Quando eu fui em vários eventos na área de projetos, de organização de projetos, da administração, na estruturação dos projetos, eu percebi essa diferenciação que muitas vezes desmotiva as mulheres a se sentirem capazes de executar bem o seu projeto. E às vezes a pessoa ela é muito capacitada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu comecei a trabalhar com projetos lá na Amazônia. Comecei como ajudante, como voluntário, tinha 16 anos, de um projeto muito prático chamado Gente Feliz, que era desenvolvido em Marabá, uma região do sudeste do Pará, onde a gente chama de Bico do Papagaio. O Exército coordenava esse trabalho e eu aprendi muitas coisas práticas com as esposas dos generais, com as tenentes de exército, com as voluntárias. E a maioria das praticantes desses projetos, desses trabalhos, das arrecadações beneficentes, dos pedidos, dos ofícios de solicitação de recursos, eram efetuados por essas gestoras. E como voluntário me apaixonei por esse trabalho e resolvi fazer pedagogia porque era um trabalho beneficente a respeito de crianças. Na época eu lecionava disciplina de moral e cívica, que não existe mais no projeto beneficente. Mas eu trabalhava também leitura, português, cultura brasileira, uma série de outras questões com as crianças. Eu tinha 2 turmas de aproximadamente 10 alunos, em torno de 9 e 10 anos de idade. Tinha meninos e meninas. E comecei a trabalhar esses valores com eles. Quando eu me retirei da cidade, o projeto acabou. E eu percebi que as gestoras que estavam trabalhando nesse projeto, coordenando e gerenciando esse trabalho, também haviam se mudado. Então percebi a diferença da execução de sucesso de um projeto estar na sua gestão. Então não adianta ter uma instituição nobre, ter uma empresa multinacional para trabalhar com projetos. Não adianta você ter uma formação na melhor universidade do planeta, uma Harvard da vida, se a sua equipe gestora não é uma equipe coesa, você não tem força para executar um projeto. Então, uma andorinha, lamentavelmente, na área de projetos não faz verão. E por este motivo, é muito importante saber trabalhar em equipe em um projeto. O nosso projeto deu certo por mais de 3 anos, foi um projeto maravilhoso. Antes de eu começar a trabalhar nele, outras voluntárias já tinham trabalhado. E foi onde eu comecei a me apaixonar por projetos. Depois disso, no último ano da minha formação, já em Curitiba, da Universidade Federal do Paraná, eu fiz um ano só nessa área de gestão de projetos políticos pedagógicos. Só que quando eu passei no concurso público, eu não me achava em condições de gerenciar um projeto, de coordenar um projeto. Mas dentro de mim
essa vozinha interior falava, gritava, né? Você estudou, você tem experiência, você sabe sim. Então, muitas vezes era importante eu ter um outro gestor mais experiente, eu ter uma outra gestora mais experiente, ter uma pessoa para me motivar a executar bem os projetos. Isso foi também no início da minha carreira. Depois que eu comecei a escrever projetos, eu percebi que escrever projetos também era um desafio. Nem todas as pessoas me davam as informações essenciais para uma boa execução de projetos. Então comecei a pensar, se eu fizer o meu próprio projeto com todas as informações que eu preciso, eu vou alavancar, porque eu não vou precisar de ninguém para me dar essas informações. Portanto, eu percebi que eu precisava sim de parcerias, eu precisava sim de outros recursos, porque alguns projetos são muito caros, como por exemplo projetos na área de música, na área de cultura. Muitas vezes você não tem condições de executar projeto, coordenar projeto e orientar as metas de um projeto ao mesmo tempo. O que na área de pedagogia, muitas vezes, né, quem tem licenciatura plena em pedagogia, também tem essa questão de você ser professor, de você ser orientador, de você ser supervisor e você ainda poder ser diretor de uma instituição educacional. Então, essa área de projetos é uma área muito grande, né? E a parte de educação, que é a parte que eu foco bastante no meu trabalho, muitas vezes se esbarra no social e a gente precisa fazer um trabalho educacional e social. Muitas vezes se esbarra na cultura e nós precisamos fazer um trabalho cultural, educacional e social. Mas é uma área gratificante, porque não tem preço você conseguir prevenir, por exemplo, o uso indevido de drogas. Não tem preço você sentir o sorriso das crianças em pleno Dia das Crianças, em pleno Natal, recebendo brinquedos que você passou meses desenvolvendo uma campanha beneficente e que aquela população é extremamente carente e os pais estão desempregados. Então não deixa de ser um trabalho de prevenção à violência, de prevenção a outros crimes, porque qual pai, qual a mãe que quer ver os seus filhos passando necessidade, principalmente em situações de desemprego. Então, são coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje nessa área de projetos. Acredite no seu potencial, dê ouvido ao seu anjinho do bem, que vai dizer: você sabe, você tem experiência sim, você já ajudou, você pode ajudar alguém na área de projetos, você pode aprender mais, você precisa investir mais, você precisa assistir esse vídeo até o final e fazer as reflexões necessárias na sua área de formação. Seja administração, seja informática, seja engenharia, seja arquitetura, o princípio do conhecimento não importa. Quando nós trabalhamos com projetos, nós só precisamos aprender a estruturar o nosso pensamento, estruturar as nossas ações para que o trabalho ele dê os resultados esperados pelos seus gestores, pela equipe, pelos patrocinadores, para os clientes ou cidadãos mais afetados por esse trabalho. Bem, é isso que eu gostaria de falar para vocês hoje e uma boa semana e um bom início de 2020 para todos com muito sucesso.